Seguimos então com a parte 1, entendendo nossas relações, e o dia 4, a unidade que somos. Existe a separação física, que é visível para nós aqui nesse mundo. Mas há algo que nos une. O simples fato de que quando nós julgamos uma pessoa ou uma situação, nós estamos vendo algo que há dentro de nós estamos julgando a nós mesmos, olhando para o externo, já nos mostra que de alguma forma nós estamos unidos e temos nossas semelhanças, né? Como fala nos capítulos anteriores, olhando e ouvindo a nós mesmos, é que nós vamos conseguir aprender a respeito de valores dignos e de caráter vivenciados pela ótica do verdadeiro amor, com mais autenticidade, com mais equilíbrio, conseguindo deixar de lado aquele ciclo superficial que falamos ontem do julgamento, da culpa e do medo. Deixando de lado também, com tudo isso, as paixões por pessoas e por coisas inexistentes que muitas vezes nós criamos nos nossos parâmetros. Nós buscamos no outro, na maioria das vezes, coisas que faltam em nós, que nem nós conseguimos ser ainda, como também já foi falado nos outros vídeos. E essa perfeição que nós buscamos em nós, que a gente quer receber das outras pessoas. Então é muito mais fácil eu olhar para mim, me encarar com coragem e querer transformar algumas coisas dentro de mim mesma. Se todos nós somos iguais, no sentido do iguais que eu falo, o sentido de que todos nós somos seres humanos evoluindo aqui na Terra. Perante algo superior, somos todos iguais, independente de como é a nossa vida aqui, a vida de cada um. Essa visão, ela traz mais leveza, ela iguala mais as coisas mesmo, para que a gente possa viver de forma mais leve, para que a gente consiga transformar o que é negativo em positivo, olhando com compreensão para nós e para as outras pessoas, para que a gente possa encontrar soluções mais acertadas e mais pacíficas. Ver essa igualdade nos traz aceitação de união com as pessoas que a gente se relaciona mais intimamente, de união com o todo mesmo. Por mais que haja aproximação física, muitas vezes nós não aceitamos essa união, porque nós ainda, algumas vezes, não conseguimos enxergar outro ser humano imperfeito ali na nossa frente como nós, né? Com imperfeito eu digo assim, com coisas a serem melhoradas. Em relação a isso, aconteceu uma situação comigo que eu estava conversando com uma pessoa e eu não gostei de uma coisa que a pessoa disse, né, que ela fez, e eu comecei a falar de uma forma pacífica, assim, falar com amor, né, na medida do que eu estava conseguindo, e contando uma situação minha, dizendo, eu passei por algo parecido assim, assim, aconteceu, eu te entendo, não é uma coisa legal, mas eu te entendo, né, procurei me colocar assim nesse lugar de igualdade de um ser que erra também e que tá aqui para se corrigir, para evoluir. E conversei na paz e a pessoa me disse assim, Jé, às vezes eu preferia que tu brigasse comigo de vez em quando. Por quê? Porque é muito interessante assim, a reação das pessoas quando a gente consegue mostrar a nossa razão com jeito e respeitando o posicionamento dela, mesmo não concordando. Porque daí eu me senti ouvida, a pessoa reconheceu que naquela situação ali digamos, eu tinha razão, olhando do ponto de vista do que aconteceu, né? Mas a forma de fazer, sem julgar o suposto erro que eu achei que era um erro, né, da outra pessoa. E daí essa pessoa até falou, às vezes é até chato porque daí tu mostra que tu tem razão com carinho. E eu fico sem saber o que fazer, fico examinando. Então essa foi uma das situações onde eu consegui fazer isso e trouxe um resultado bem legal, porque além de eu me sentir ouvida, eu coloquei assim para a pessoa que o meu intuito do que eu estava dizendo não era só o meu desconforto, mas que eu também estava pensando no que aquela situação, no que aquelas palavras que a pessoa estava dizendo poderiam trazer para ela num futuro, no sentido de plantar e colher. Assim, percebendo o que a pessoa estava chamando para ela mesma, né? Isso porque eu tenho intimidade, essa pessoa me deu abertura também para falar.
porque eu venho aprendendo também que conselho e orientação você dá para quem pede, né? E esse lugar, assim, de aconselhar e de querer falar algo, eu vejo como um lugar bem importante, mas não pode ser, na minha opinião, invasivo também, né? De simplesmente eu chegar e falar o que eu penso a respeito da vida da pessoa, do além, isso eu não acho legal. Dessa forma, eu tenho percebido que eu consigo me expressar e realizar as coisas que eu preciso na minha vida, sem estresse, sem agressão, simplesmente me conduzindo, né? Me conduzindo assim por algo mais pacífico mesmo. É, voltando para dentro, olhando para dentro de mim, questionando, me examinando, eu posso encontrar o que eu procuro dentro de mim, como eu já falei. E parar de eu achar desculpas para procurar fora, começar a atrair, abrir portas para atrair o que eu realmente estou querendo, né? O que eu realmente sonho para minha vida, o que eu mereço e acreditar nesse merecimento bom, dissolver as barreiras e a possível indisposição que está sujeito eu mesma a ter criado, né? Por assim, de receber, é, porque eu acreditava que não fazia parte do todo. Isso é, digamos, uma descrença nessa unidade, né? Nós precisamos nos perdoar, nos curar, para não nos realizarmos a partir do ego, das coisas superficiais, do que nos separa uns dos outros, porque isso só traz resultados não duradouros e desgastes, também como já foi falado, né? Se eu estou querendo coisas mais profundas, assim, profundas no sentido de mais altas, eu vou usar, mais altas, mais superiores, coisas boas para mim, eu preciso estar nessa vibração para poder receber. Porque eu sinto que está tudo disponível para todos. O sol brilha para todos. Tudo é igual para todos, se nós soubermos olhar. Mas quem acessa isso somos nós. Quem escolhe acessar, quem escolhe estar próximo das coisas boas é cada um de nós. Eu vou deixar uma parte escrita aqui do livro, que é O Amor Verdadeiro e Seu Significado. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link que eu quero fazer hoje é com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu acho um livro maravilhoso. Eu me interessei mais em ler ele porque eu comecei a acompanhar os podcasts da Bárbara e da Mariana, que elas criaram o Talvez Seja Isso no Spotify, que falam a respeito de cada capítulo desse livro. É muito legal o trabalho delas. Eu estou participando também do Planejamento Selvagem, que é onde elas ensinam uma forma mais leve de planejarmos a vida sem nos cobrarmos tanto. Tem tudo a ver com esses assuntos que do livro Relações de Amor Sinceras, né, da gente se aceitar mais. E é muito legal o trabalho delas, adoro acompanhar elas, recomendo para quem estiver querendo. E esse livro, ele é interessante porque ele trabalha a terapia através das histórias. Tem diversas histórias como se fossem lendas, assim, e cada personagem dessas histórias não são personagens que a gente se identifica com o externo. Cada personagem é algo que existe dentro da nossa psique. Então todas as histórias e personagens estão dentro de nós. É uma forma de se trabalhar muito boa. E ouvindo os podcasts, eu consegui entender melhor o livro. Porque é uma leitura bem densa, uma leitura que mexeu muito comigo e mexe. Às vezes eu preciso ler mais de uma vez o capítulo, ou ler, escrever, depois reler, porque mexe mesmo, sabe? É um trabalho bem interno. E eu gosto muito também desse livro porque eu acredito demais que eu aprendo pelas histórias das pessoas. Trazendo isso para o assunto de hoje, que da união, né, que nós somos uma unidade, eu sinto cada vez mais que eu conheço as pessoas que as nossas histórias são muito parecidas. E se eu posso conhecer a experiência de alguém para melhorar alguma coisa na minha vida, para dar passos mais acertados, ou que seja exemplos a não seguir também, sem julgar, né?
Até para comparar coisas que eu fazia antes e resultados que eu tinha, eu vejo que nas histórias tem muita riqueza. E criar esse ambiente para a gente poder contar nossas histórias é algo muito curativo para mim. Então, eu acredito nesse método. E é isso, gente. Seguimos.